Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos. Final de semana chegou e juntamente com ele a movimentação rotineira do futebol. Hoje teremos a continuidade da Série B de jogos, da Série B do Campeonato Brasileiro e também teremos jogos da Série B, segunda divisão do Campeonato Cearense. Vamos aqui observar com muita atenção o que vem acontecendo recentemente com os nossos clubes, principalmente a equipe do Fortaleza. A ação supera a intenção e como houve uma ação dos torcedores, começando pelo protesto do jogador Brits, que fez duras críticas à direção do clube, isso teve uma repercussão e um reflexo um tanto quanto negativo que alguns apontam como caos. Eu não vejo isso como caos. Eu vejo uma situação complicada que está sendo planejada para ter um desfecho final positivo, que é exatamente a superação da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores de Ceará e Fortaleza ainda não se deram conta, ainda não admitiram, ainda não deixaram, como dizer no popular, a ficha cair, que a realidade dos clubes agora é outra, principalmente a realidade financeira. A gente sabe, claro, que existem alguns sinões, a questão da qualidade do elenco, tá? De algumas mudanças. Ninguém no mundo pode se eternizar em lugar nenhum, qualquer. As mudanças acontecem, assim como as pedras mudam de lugar. As coisas mudam, tá? E a gente vê que não é necessário buscar coisas do passado, remoer coisas até ideias dos séculos passados, caça às bruxas. Quando se procura um culpado ou culpados, isso não é correto. Isso não é o meio e a ideia mais correta a ser seguida. E quando nós observamos certos acontecimentos, nós precisamos observar bem, analisar, ponderar. Não adianta se vitimizar, tá? Qualquer pessoa tem que obedecer regras, normas, em qualquer setor da vida, em qualquer lugar, em qualquer empresa. Um funcionário ou um atleta, ele tem que cumprir o seu dever, tá? Principalmente no campo de jogo, obedecendo sim as regras do jogo, mas quando as ações saem do campo de jogo em relação a um atleta, aí se torna mais complicado. Mas essa questão, esses problemas aí que afloraram no Fortaleza, em relação ao atleta Brits, me parece que já foi contornado, o atleta se retratou, pedido de desculpas, a ponderação da direção do clube, talvez seja punido por isso, mas é vida que segue. E vamos aqui trazer à baila hoje assuntos pertinentes ao futebol e ao jornalismo esportivo de verdade, tá? Por exemplo, hoje pela Série B do Campeonato Cearense terá continuidade no fim de semana com a quinta rodada. Um destaque aí para o clássico entre Casa e Guarani de Juazeiro no Romeirão. É lá o jogão de bola lá da região do Cariri. A rodada começou na quarta-feira com empate em 1-1 entre Caucaí e Atlético no PV
e o time de Caucaia assumiu a liderança do Grupo B com 7 pontos e a Águia está em quinto. A Águia, o que me refiro aqui, é o time do Atlético, está em quinto com 3 pontos. Os jogos do fim de semana podem mudar a liderança dos grupos, já que Casa, Guarani de Sobral e Itapipoca estarão em campo, tá? Grupo A liderado pelo Crato com 8 pontos, segundo é Casa com 7, terceiro Barbalha com 4, quarto Guarani de Juazeiro com 1 ponto e em quinto e último Cariri com apenas 1 ponto. Já no grupo B o Caucaia lidera com 7, segundo Itapipoca com 6, terceiro Guarani de Sobral com 4, quarto Crateús com 4 pontos e o quinto o Atlético apenas com 3 pontos, tá? A partida tem um confronto direto pela liderança do grupo B. O Itapipoca tem 6 pontos e o Guarani de Sobral tem apenas 4. Quem vencer ultrapassa o Caucaia na tabela e assume a liderança. Guarani conquistou a primeira vitória e chega embalado para buscar a primeira colocação. Cariri e Barbalha, hoje, 5 da tarde, tá? A Raposa dos Verdes Canaviais, Barbalha venceu a primeira rodada e respirou no grupo, assim ganha força para buscar uma vaga, pelo menos nos playoffs, com segunda ou terceira colocação. E já o Cariri só tem 1 ponto e precisa urgentemente pontuar para não ficar para trás na tabela e ir para o quadrangular do rebaixamento. Interessante esse quadrangular do rebaixamento, tá? Guarani de Juazeiro e Casa, o clássico da região, no domingo dia 12, na Arena Romeirão, 4 da tarde. Na verdade é o jogo mais interessante da rodada, pois se trata do clássico do Cariri, de muita tradição no futebol cearense. O Verdão e Casa, como assim é conhecido, está invicto com 7 pontos. Assumirá a liderança se vencer, já que o Crato folga na rodada. O Leão do Mercado, o Guarani de Juazeiro, tem apenas 1 ponto e faz campanha decepcionante, precisando vencer o eterno rival para respirar na tabela. Isso é o Campeonato Cearense da 2ª Divisão, pessoal, que chama a atenção aí pela movimentação do futebol do interior. Isso é muito bom, né? 5 cearenses entram em campo hoje pela 2ª rodada da Série D, neste final de semana. 4 equipes duelam no sábado hoje, enquanto somente o Iguatu disputa seu jogo no domingo dia 12 e o Ferroviário e Tirol fazem o único duelo doméstico entre os cearenses, tá? Do outro lado, o Ferroviário está embalado pela vitória e pela boa campanha na Copa do Nordeste. O clube vem de um convincente triunfo no certame regional e busca aumentar a sequência de jogos sem perder. Já são 3 duelos seguidos sem revés e a expectativa é de manter a forma, tá? Ferroviário venceu a Jacuipense pela Copa do Nordeste no último compromisso. Ainda hoje o Atlético Cearense viaja até Teresina para enfrentar o Piauí, líder do grupo A 7, e mesmo tendo vencido o também cearense Tirol, o enxuga-rato, como a turma fala, teve dificuldade contra o time do Pirambu, que aumenta a chance do Atlético Cearense realizar uma partida competitiva. E a Águia vem de um 0-0 contra o Altos e pode sair com a vitória caso melhore a pontaria. O Almir Dutra recebe 6h30, ainda hoje no sábado, o embate entre Maracanã e Motoclube do Maranhão. Tá? E sozinho no domingo, o Iguatu viaja até Parnaíba para enfrentar os donos da casa. Tá? Essa movimentação da Série D do Campeonato Brasileiro. Os objetivos aqui, claro, de Ceará e Fortaleza pela Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Eles têm essa missão primordial dos clubes de conseguir voltar para a primeira divisão e de ter novamente os
o retorno dos aportes financeiros dos patrocinadores para que as equipes possam fazer boas contratações, tá? Isso é o que tem que ser resolvido. Mas o Ceará volta a campo hoje para enfrentar a equipe do Náutico lá em Recife. Já tem aqui a provável formação do Ceará com Richard, Rafael Ramos, Luizão, Éder e Fernando, Dieguinho, João Gabriel, Juan Alano, Mateuzinho, Wendel Silva e Fernandinho. Técnico Moza. Provável time do Náutico: Muriel, Matheus Ribeiro, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva, Leonai Silva, Wenderson e Juninho, Dodô, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico é o Hélio dos Anjos, grande Hélio Guilherme dos Anjos. Horário da partida às 8h30 da noite. O árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, tá? Árbitro FIFA. E essa transmissão do jogo do Ceará você pode acompanhar através da ESPN, do grupo Disney, correto? Já a equipe do Fortaleza só voltará a campo amanhã, dia 12, às 6 da noite, lá no estádio 1º de Maio, na cidade de São Bernardo, quando enfrentará a equipe de igual nome. Portanto, amigos e amigas, é o nosso episódio de hoje do nosso SoloCast. Nós retornaremos apenas na próxima semana, e durante toda a semana, a partir de segunda-feira, nós estaremos ao meio-dia, todo dia, de segunda a sexta, com o programa Líder Esportivo, lá na Líder FM 90,7 MHz. Um excelente final de semana a todos e até lá. Valeu, tchau.